professores, tudo bom? Como estamos? E aí, tudo certo para mais uma aula de língua espanhola? Simbora, primeiro ano, para nossa aula de hoje. Dá uma olhada nesse cenário maravilhoso que a gente tem aqui atrás, galera. Belíssimo! Dizem que é um dos países mais bonitos aqui da América do Sul. Dizem, não sei se vocês vão concordar. Que país será, hein, galera? E aí? Vamos ver já já que país que a gente vai conhecer hoje, meus amores. Então, simbora para as nossas habilidades. Habilidade 1. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Conhecer a função e uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a rotina. O que é a rotina? O que é a rotina, galera? A rotina é aquilo que você faz no seu dia a dia. E nós vamos ver na parte da gramática, que hoje a gente tem gramática. Para nossa alegria. Para a alegria da professora Ila e não muita alegria para a professora Tainá, nós temos la perífrasis de futuro. O uso do i, mais o a, mais o infinitivo. Vamos ver um pouquinho de vocabulário. Los estabelecimentos, los espacios públicos, indicações para chegar a um lugar. E vamos conhecer esse país maravilhoso que é o Peru. Justamente. Então, simbora para nossa aula de hoje. Então vamos lá, galera. Perífrase verbal. O que é uma perífrase? Nada mais, nada menos do que uma locução verbal. É isso que você tem que pensar. Perífrase, mas não tem no português. Tem sim. Nada mais, nada menos que uma locução verbal. Quem é a locução verbal? O uso do verbo auxiliar, que pode ser o ser ou estar, ou qualquer outro verbo que possa ser utilizado. E aí eu tenho esse verbo auxiliar conjugado, seguido de um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Como que ela funciona? Ela funciona como se fosse um único verbo. Por quê? O verbo auxiliar, ele dá a ação. Como assim? Ele denota se está sendo conjugado em primeira, em segunda ou em terceira pessoa, em tempo, presente, passado ou futuro, modo indicativo, subjuntivo ou imperativo e o verbo principal da ação do verbo. Então, quando você se deparar com uma perífrase, você, na verdade, está ali diante de uma locução verbal. E ela também sempre vai possuir um sujeito e um complemento. Ah, sim, porque aí é oração, período simples já, né? Mas a perífrase sozinha não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. São dois verbos com a função de uma, igualzinha na língua portuguesa. Vamos lá voltar para os nossos slides. Então, ela funciona como um verbo, como já foi dito, indicando aí tempo, modo e pessoa, e possui sujeito e complemento. É só lembrar do período simples ou de uma única oração. Então, vamos lá. Hoje vamos estudar qual? O verbo ir, conjugado, mais a, mais infinitivo. E especificamente esse verbo. Isso mesmo, porque diferente da língua portuguesa, que nós estudamos locuções verbais em várias situações, dependendo do contexto eu posso utilizá-la, na língua espanhola eu tenho perífrase específica, que é o verbo ir, mais a, mais infinitivo, que é uma perífrase de futuro. E aí ela serve para quê? Para indicar uma ação de futuro próximo, não muito distante. Quando a gente pensa no futuro, eu tenho que lembrar o seguinte, um futuro. Daqui a 5 segundos, meninos, já é futuro. Daqui a 1 milésimo de segundo, já é futuro. Então, eu tenho um exemplo ali
Mañana voy a salir com los amigos. Não é isso, professora Tainá? Isso. Qual é a diferença do voy para o me voy? Que eu tenho o voy como ir e o me voy como vou embora. Ah, sim. Lembra? É Então, eu verdade. utilizo as duas perífrases, mas depende do contexto, não é isso? Então, a perífrase, no caso, a perífrase de futuro, ela serve para expressar um futuro bem próximo. Daqui a 1 milésimo de segundo já é futuro. Que aí você pode observar nesse nosso exemplo. Mañana, amanhã, voy, ó o verbo ir conjugado, Isso. mais o a, mais o verbo salir, no infinitivo. Então, é daquele jeitinho que ele é dado antes de a gente conjugar. Então, nós Certo. temos aqui, eu vou, amanhã, vou sair, perdão, Aham. com meus amigos. Então, E amanhã, que é o meu futuro ali, já bem próximo. O legal é que a gente pode marcar é que na língua espanhola, a perífrase de futuro, ela sempre vai acontecer de que forma? O verbo ir, no caso, que a gente tem outras formas, mas é o verbo ir, mais o a, mais Sempre o vai ter verbo... esse a, que não Sempre. tem na língua portuguesa. Não tem na língua portuguesa, mais o verbo no infinitivo. Que aí vai diferenciar que na língua portuguesa a gente usa bastante, mas usa o gerúndio e usa o particípio também, certo? Seguindo, vamos ver como é que a gente conjuga o verbo ir no futuro. Aqui a gente está falando o verbo ir, ir no futuro, perdão. Ir no futuro. Então, como é que vai ficar? Yo voy, lembrando que o V tem o sonzinho do B. Então, yo voy, tú vas, él, ella o usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, certo? Lembrando de novo que nunca vai terminar como em português, que é vão, com ão, e nem se fosse com M, também estaria errado, tá bom? É sempre N de navio, certo, meus amores? Então, vamos lá repetir de novo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais e ellos van. Só para não perder o costume e para ficar bem gravado na cabecinha de vocês, nós vamos trabalhar na perífrase do futuro com o verbo ir conjugado, mais um a. Esse a vem separado do verbo e do infinitivo. E o infinitivo, que poderia ser comer, sair, beber, fazer, ser, ou qualquer outro verbo que vai indicar uma ação que a gente vai fazer num futuro bem próximo. Certo? Certo. E aí eu tenho continuando, na verdade, falando das perífrases, uma outra particularidade que nós temos com as perífrases de futuro são os marcadores temporais, que ajudam bastante quando você estiver utilizando. O que são os marcadores temporais? Nada mais, nada menos do que aquelas palavrinhas que vão ser utilizadas para quê? Para marcar o tempo. Por la noche, la mañana, por el día, por la semana. Todas as vezes que você tiver um marcador temporal, você pode acrescentar ali na sua oração. Qual é o objetivo de utilizar a perífrase e o marcador? Não deixar dúvida no que você quer passar, na mensagem que você quer passar. Como nós temos dito aqui nas aulas anteriores, a língua espanhola ela tem uma particularidade em relação à língua portuguesa. Ela não gosta do disse que não me disse. Ela quer ser sempre muito clara e muito direta. Isso. Ela não gosta de que haja duplicidade na hora que eu interpreto, porque eu, enquanto interlocutora, enquanto leitora, eu tenho que saber exatamente qual é a mensagem. Então, Isso. como é que se forma a perífrase de futuro? Ir, Conjugado. Conjugado, verbo ir, conjugado, verbo auxiliar. É só lembrar igualzinho no português. A diferença é que nós não temos a letrinha A. E aí você pode se perguntar, esse é artigo ou preposição? Ele não é um nem outro, ele é só um A. Que vai ali auxiliar também
na construção da minha perífrase do futuro. É o Isso. vou a sair, Isso. né? No caso, vou a salir. Esse A vai ficar ali. E aí vem aquela outra questão. Muito cuidado na hora da interpretação do texto. E da tradução. Por causa justamente da tradução. Porque para você não cair num erro assim imenso, que é traduzir ao pé da letra. Que aí você vai, infelizmente, traduzir incorretamente. Tá bom? E aí eu tenho que lembrar que na língua portuguesa, quando você faz a tradução da locução verbal, eu não tenho uma letra A. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, que geralmente são os verbos ser e estar, que são os mesmos verbos da língua espanhola. No entanto, como na língua portuguesa, outros verbos podem funcionar como verbos auxiliares. Certo? Sim, bora lá para um exemplo agora usando os marcadores temporais. Mas só para a gente ainda finalizar, para vocês não perderem esse embalo aí. A gente tem uma listinha, né, dos marcadores. Então, a gente tem por la noche, en breve, la próxima semana, el próximo lunes, que é próxima segunda, que a gente pode mudar para qualquer dia da semana, el próximo fim de semana, el próximo mês, e entre outros, tudo que vai marcar um exato momento, que é um marcador temporal. E de futuro, no caso, não é? E aí nós trouxemos aqui uma tirinha da Mafalda. A gente está vendo aqui, a Mafalda está com uma fita métrica. Ela deu uma medida na cabeça, olhou aqui o tamanho, olhou de um lado para o outro e disse: "Cabrá aqui todo lo que la escuela me va a meter en la cabeça?" Caberá aqui tudo que na escola vão colocar na minha cabeça? Olha aqui a nossa perífrase de futuro. Vou pegar aqui como é que é o nome? Um marcador de texto. É melhor, né, galera? Van a meter. Olha aí o uso da nossa perífrase de futuro. E próximo, não é? Isso. E aí você pode pensar o seguinte: quando eu vou fazer a análise de um texto como esse, porque eu tenho um gênero textual que é tirinha, charge, história em quadrinho, vai se encaixar nas mesmas regras. Que em espanhol é outro nome. Como é sim. que é tirinha em espanhol? La historieta. Muito bem. Então eu tenho aí as tirinhas, as HQs, as charges, que são tudo gêneros textuais. Quando você vai pesquisar, você vai ver que todas as regras são iguais da língua portuguesa. Você tem que se atentar aí, como a Tainá mostrou para vocês, a questão da linguagem não verbal, que é as imagens. Eu não posso ter só o texto em si, porque o contexto me dá um pouco a mais. Eu tenho que analisar tanto a linguagem não verbal. Olha o rosto aí da Mafalda, né? Vai mudando, fazendo caras e bocas, e aí ela faz gestos, um olhão igual o nosso, né, Tainá? Quando a gente está assustado é igualzinho o olho da Mafalda. Então, o que vocês precisam observar? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Agora, imagina vocês, se não tivesse esses 3 primeiros quadrinhos, tivesse apenas o quadrinho número 4 aqui, você ia entender? Ela com esse pedaço de fita na mão, só falando, caberá tudo aqui, tudo que me ensinam na escola? Será? Você não ia entender. Não é? Aí aqui, utilizando a primeira, que ela está colocando essa fitinha no cabelo. A segunda, que ela olha ali para o lado esquerdo. A terceira, que é o direito dela. A terceira, que ela olha para o lado esquerdo dela e direito nosso. E aí, finalizando a quarta, que ela vai ali fazer essa pergunta para ela mesma. Olha aí. E é um futuro próximo. Vamos lá, agora resumindo toda essa questão da perífrase do futuro, só para a gente poder passar adiante. Podemos usar a perífrase do futuro para descrever uma ação que vai se realizar imediatamente. Hoy voy a ordenar mi casa. Hoje. Desculpa. Pode traduzir. Falar, Tainá, vai lá. Hoje eu vou arrumar a minha casa. E é um futuro bem próximo. Muito próximo, porque eu estou sendo bem específica, dizendo que é hoje. Isso. Marcador temporal
E a ação de futuro, como nós dissemos agora há pouco, daqui a 1 milésimo de segundo já é futuro. Então, é uma ação próxima, não é? Outro exemplo. Para descrever uma ação futura. A partir de mañana voy a tener más trabajo. Mais uma vez, olha o marcador temporal ali, ó, sendo utilizado para demarcar. Mas aí você pode pensar assim, mas o verbo não está conjugado no futuro. Sim, não está. Mas o que demarca o futuro? O marcador. É ele que marca que é amanhã. E amanhã já é futuro. Certo? Certo. Próximo. Outro. Para refletir uma intenção. O que você quis dizer, não é? Olha o futuro lá no exemplo. Algo que eu queria, ou que eu quero fazer, ou que eu pretendo fazer. Então, é refletir uma intenção. Justa. Prometo que em el sábado vamos a comer pizza. Olha que beleza. Eu gosto assim, dessas promessas. Olha aqui o marcador temporal. En el sábado. Vamos a comer pizza. Então, você poderia, por exemplo, na hora da sua tradução, se você não quiser usar a locução verbal, você pode colocar comerei pizza. Isso. Tem o mesmo sentido, não é? Prometo que sábado comeremos pizza. Olha aí. Que aí é futuro. Já Mas, utilizando também essa tradução quase que no pé da letra, seria prometo que sábado, que no sábado, que esse en ele poderia ser traduzido por no. Prometo que no sábado vamos comer pizza. Aí, lembrando que na nossa tradução a gente não vai usar o a. Certo? Seguindo. Vamos agora um pouquinho de vocabulário. Ela nem gosta, né? Ela vai para a parte que ela mais gosta. Então, a gente vai aqui em questões de estabelecimento, locais, que são do nosso cotidiano. Públicos ou não, pode até colocar Isso. assim, né? Isso, estabelecimentos tanto públicos ou não, mas estabelecimentos que são do nosso dia a dia. Quando você chegar aí na sua viagem internacional, você saber se locomover. Então, nós temos o primeiro, la universidad. Que é a universidade, que é o que vocês estão estudando aí para entrar, não é? Isso. No 2, esse desenho aqui vai me lembrar o teatro. El teatro. Que é o teatro. Diga-se de passagem, a professora Tainá é atriz, tá, gente? Olha aí. O próximo, o que será esse ambiente aqui? Quem arrisca dizer? É um? Restaurante. E como é que a gente fala restaurante em espanhol? Restaurante. Restaurante. Escreve-se da mesma maneira, porém a pronúncia vai ali vibrar o nosso R. Restaurante. Certo? Nós temos, aí aqui, gente, vai servir esse nome. Serve tanto para o profissional quanto para o estabelecimento que fica este carrinho, que é la policía. Ou polícia em português, que em português tem um significado próximo, né? Polícia e policial. Isso. Seria o aí, profissional. Fica a delegacia de polícia, em espanhol é la policía. E o policial é el policía. Então, ele não vai falar a delegacia de polícia, igual a gente fala. Eles só vão falar vamos a polícia, a la policía. Certo? E aí também é um falso cognato, né, amiga? Isso, que é um falso cognato por conta da Acentuação. terminação, né? Da acentuação. Isso mesmo. Ele é um heterotônico. Isso, mudança de tonalidade. Isso. Em português, polícia. Em espanhol, policia. E olha ali de novo o nosso acento, ó. Ele é para quê? Um marcador de tonicidade ou diferencial também. Nesse caso, marcando a tonicidade, qual a sílaba tônica da palavra. O que a gente tem aqui do lado? É um lugar que eu gosto bastante até. El supermercado. Diga-se de passagem, a professora Tainá gosta de comer. Supermercado. Só eu, né? Vocês percebem pelo meu porte físico, né? Que eu amo comer. Escreve-se igualzinho em português, supermercado, mas se pronuncia supermercado. E aqui, do lado,
Nós temos o ajuntamento. Nossa, professora, ele vai juntar o que aí? Ajuntamento, meus amores, em português é a nossa Feitura. prefeitura. Olha. Que pode também ser a sede do governo em alguns lugares, não é que eles falam? Isso, el ajuntamento. Seguindo, temos um lugar que nenhum de nós gostamos de estar, a não ser que trabalhemos neste local. El hospital, Que é o hospital. que se escreve igualzinho em português, mas se pronuncia diferente. Hospital. Temos um lugarzinho assim que no nosso estado é bem difícil de encontrar, mas a gente tem. São raros, mas existem. El museu. Ou as galerias de artes também, que nós não temos, né? Tínhamos, não é? Aqui em Porto Velho. Temos ainda um museu em Porto Velho. Temos um museu e tínhamos uma galeria que Mas era temos também. a Ivan Marrocos. E continua tendo, amiga. Ainda está É, atuando? olha como ela vai muito passear, hein, gente? Achei que estava desativada. Não, ainda funciona. Mas não tanto quanto antigamente. Então, em português seria museu, com U no final. Em espanhol, museu, com la O en el fin. O outro, esse lugar aí ela gosta. Muitíssimo. Por mim, eu estaria lá todas as semanas. La librería. Que é uma livraria. Yes, la librería. O próximo, el correo. Que é o correio. E aí, em português, fica correio. Isso. Em espanhol, não temos este I. Só retirar a letra I fica igualzinho. Correo. Aqui o lugar que todos nós amamos estar. Vocês, eu tenho certeza que amam estar. Que é En escola. la escuela. Que é a escola. Amam sim. Ainda mais essa nossa escola diferentona que a gente ama. Outro lugar que também a maioria gosta de estar. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo gosta de estar. É o lugar que traz paz, que traz consolo, que traz conforto. O lugar que a gente se sente bem aconchegado e bem recebido, porque estamos próximos ao Pai. Em la iglesia. Que é a igreja. Muito bem. Depois, nós temos outros tipos de estabelecimentos. Eita. Aqueles lá são os estabelecimentos públicos, que qualquer pessoa pode ir, né? Sim, Em sim. qualquer lugar. Aí, a gente vem agora para outros estabelecimentos. Aqueles que a gente costuma ir algumas vezes sim, algumas vezes não. Nós temos el bar. Que é escrito igual, não é? Somente a pronúncia que vai mudar um pouquinho aí por conta do som do R. E a curiosidade é que, para eles, o bar não é um bar só de bebida alcoólica. É como se fosse uma lanchonete. É uma lanchonete. É uma lanchonete pra gente, né? Porque eles Isso. não fazem essa diferença que nós fazemos do lanche, porque eles não têm esse hábito do lanchar. Eles vão ao bar, que aí esse bar às vezes é um restaurante, ele é uma lanchonete, enfim, ele tem de tudo, então eles sempre marcam encontros para el bar, e nem sempre é para beber bebidas alcoólicas. O lugar que eu amo, la panaderia. Ai, gente, como a mim me gusta el pan. A mim também. A panaderia, que é a nossa... Padaria. Muito bem. Outro lugar que eu amo de paixão, É muito bom, hein? la heladeria. Que é a sorveteria. Fiquei sabendo que no interior, acho que é em Cacoal. Não, não é Cacoal. É em Nova Mamoré. Eles fazem um sorvete super diferenciado. Com sabores bem exóticos, como você gosta. Ai, eu quero. Tipo de tucumã, Nham. de cupuaçu com outro chocolate. Eu fiquei sabendo. Pessoal de Nova Mamoré, é isso mesmo? Se for, avisa aí pra gente e E manda quando- as fotos. E quando a gente der uma passadinha, já sabemos onde a gente vai. Em la heladeria. El cine. A mim me gusta el cine, A mim muitíssimo. também, bastante. Que é o... Cinema. E aí uma curiosidade, essa palavrinha é usada tanto para o ambiente cinema quanto para os filmes. Olha, Então eu posso, vou assistir uma película ou vou assistir um cine, vou fazer um cine em casa.
Então, é o cinema. Seria o contexto que vai determinar em Sim. que momento você vai utilizar, né? La carniceria. Ai, que nome Olha. estranho. Parece carniceiro. Mas é onde vende carne. Carniceria é onde vende carne. Carne que é o nosso... Açougue. Que a palavra não tem nada a ver com o que vende, né? É. Açougue, carne, o que vende carne, mas enfim. Em espanhol é mais específico. Viu como eles gostam de especificar as coisas? Ser mais simples. Verdade. Sapataria. Ah, eu gosto muitíssimo. É desse verdade. lugar. Gente do céu, como essa mulher. Eu acho que ela tem uma sapataria em casa. Ai, Porque, nossa. ô mulher que gosta. Um dia, quem sabe, eu tô trabalhando para isso. Continuando. La gasolinera. Que é o posto de gasolina. Que não é um lugar tão bom de ir ultimamente. É, também não acho. Outro lugar que se a Ilha pudesse, ela moraria lá dentro, La Peluqueria. A Tainá também, gente. É só ver pelos modelos, né? Que ela gosta também. Só porque ela é encrenqueira, que é o cabeleireiro. É, a mim me gusta La Peluqueria também. El hotel. Ai, um hotel de selva, né? Um hotel diferenciado. A gente poderia ir, não é? Acho que eles Opa. poderiam nos chamar. Eu também Aí, acho. O povo de Ouro Preto, lá de Guajará, que tem também. Cacoal. Em Cacoal, poderiam nos convidar. El bombero ou bombeiros, São os bombeiros. que é o corpo de Bombeiro. bombeiro e também a pessoa bombeira. Vai determinar pelo contexto, igual a polícia. Yes. La tienda, São as lojas em gerais. pode ser uma loja, pode ser um mercadinho, é la tienda. Vai depender Do contexto. Não esqueçam. E lugar bom de se estar quando a gente Oh. tem dinheiro, el banco. Olha, que maravilha. Seguindo, mis amores, agora nós vamos para espaço. Nós vimos estabelecimentos públicos, outros tipos de estabelecimentos e agora nós vamos para espaços públicos. O que são espaços públicos? São aqueles locais que a gente passa, que a gente tem ali no nosso caminho para a escola, no caminho para o trabalho, no caminho para a nossa casa, a gente vai passar por alguns espaços desses. Nem todas as cidades possuem esses espaços, mas é interessante você ver cada um deles que vai auxiliar você também quando for necessário, principalmente na nossa questão de Do Enem? contexto, Isso. de textos e contextos, para a gente poder ter um vocabuláriozinho formado. Então, nós temos ele semáforo, Que é igual o português, ou sinal, sinaleira, dependendo do local que é falado. temos acá el viaducto. Nós já temos aqui em Porto Velho. Porto Velho tem, mas nas cidades do interior não temos. De Paraná. Viaducto. De Paraná tem um viaduto. É verdade. E Pimenta Bueno também. Muito bem, essa menina tá muito viajada, hein? Vamos olhar, então. Temos acá... veio aqui para baixo. Vamos ali pro lado para ver se vai pro lado. La rotonda. O que é la rotonda? Que é aquela Bola. bola. Eu queria falar bola. Bola. Que é a ali. rotatória. É a rotatória. É a rotatória, viu, meus amores? É a bola. É a nossa rotonda. Rotonda. Temos acá la cloaca. O que é a cloaca, professora? Eu só sei o que é a cloaca da galinha. Não é a cloaca da galinha, mas tem um cheirinho igual, viu, gente? Seria É louca? O esgoto. El esgoto. Estos niños estão em la acera. O que é a acera? Calçada. É a calçada. Quando nós vamos viajar, quando nós vamos para algum canto, em algumas cidades, e esperamos a nossa condução, temos la parada de autobús. Ou a parada de ônibus. Ou ponto de ônibus. Ponto de ônibus. E esperamos muito, tá? Uhum. A gente tinha um ponto específico aqui. É verdade. Temos acá também la puente. Que é a ponte. E aí, com certeza, na sua cidade, perto da sua casa, sempre tem uma ponte que você vai passar.
Temos la puente. La bifurcação. Que é, se eu vou para a direita ou para a esquerda, seria a famosa encruzilhada, não é? É quando eu chego no final da rua e ela só tem saída para a direita ou para a esquerda. Ela não tem continuação. É a rua sem fim, né? Isso. Que eles chamam também de encruzilhada em alguns lugares. É. Que você fica lá, né? Ou você tem que, na verdade, ter certeza de qual é o lado que irá. É a bifurcação, que em português também se fala bifurcação. Só que a gente não tem costume de usar. Mas nas leis de trânsito fala bifurcação. Isso Tem mesmo. a placa de Eu bifurcação. só me lembro nessas aulas aí que eu estudei. Então, Faz tempo, né? hein? Aí nós temos el cruce. Que aí sim é a famosa encruzilhada que tem as 4 posições. Que é o cruzamento, que a gente tem que tomar muito cuidado nos cruzamentos. El cruce. Um lugar maravilhoso, Maravigold. Eu só quero falar Maravigold, gente, porque eu acho tão legal. Tô na vibe do Maravigold agora. Tô vendo. Todo lugar em que vocês amam estar. La Plaza. Ai, uma praça. Ai, que gostoso ir para a praça, conversar com os amigos, passear com os filhos, ou ir com o namorado, tomar um chazinho, tomar um cafezinho, tomar um sorvete, ou falar daquelas pessoas que estão passeando na rua. Acontece também, né? La Plaza. Alguns lugares tem el túnel. Aqui a gente tem uma imitação só, né? É, Nós de um túnel. temos imitações. El túnel. La desviação. O que é uma desviação? É um desvio. É, quando tem uma rua que está com obras, eles colocam essas placas aqui, ó, que é para avisar que a pessoa tem que prestar atenção e desviar, porque tem alguma coisa acontecendo ali. Então, é la desviação. Muito bem. Agora vamos a palavras que indicam como chegar a um lugar. Como é que eu vou falar para que eu quero ir a algum lugar? Existem diferentes formas de a gente pedir e dar informação ou indicar direções e endereços em espanhol. Geralmente, nós usamos o verbo estar. Estar para um lugar só e están para vários lugares. Usamos também o verbo quedar, em suas formas queda ou quedan. Para pedir informações sobre algum lugar ou endereço, nós usamos as seguintes perguntas. ¿Dónde queda? ¿Dónde está? E aí, o nome do lugar. Ou ainda, como llego a tal lugar. E aí, algumas palavras que nós temos, alguns exemplinhos. Aqui, aí, doblar, cruzar, llegar. E uma conversaçãozinha aqui para vocês também. Vamos olhar? Laninha. Vicente, onde está o banco? El banco está frente ao Hospital San Judas. Sabe, essa voz desse Vicente é bonita, né? Tô vendo. Gracias. Tenho que ir ao banco ahorita. Bueno, si está cerrado. Hay otro banco junto a la farmacia Estrella. Ai, esqueci de passar. Gracias. Entonces voy a ir al banco que está cerca del Hospital San Judas. Opa, volta. Está bien, buena suerte. Ah, acabou. E aí? E foi isso, Hasta luego. A gente teve ali a nossa conversaçãozinha simples, eles falando, se comunicando, vendo como é que se chega a algum lugar. Olha só esse Vicente querendo entrar na aula. E aí agora a gente vai para onde, galerinha? Foi muita coisa, hein? Que a gente trabalhou hoje. Malas, mochilas e passaportes na mão. Agora que vocês já sabem como é que se fala para chegar a algum lugar, vamos a viajar.
Chegamos ao Peru, Tainá. Chegamos, meu amor. Chegamos ao Peru, ninhos e ninhas. E aqui, de novo, Machu Picchu. E as pessoas acham que é só Machu Picchu que tem lá no Peru, não é? Mas não é, não. Por ser conhecida como a cidade dos Incas, existe pelo menos mais 4 ou 5 cidades lá que tem todo esse misticismo em torno deste lugar, que são os Incas. Também conhecido como um país que tem parte da Amazônia. O povo acha que a Amazônia é só brasileira, não né? Não é, não. Temos a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana. Isso mesmo. E o legal é que 20% da floresta está lá, não aqui. Está lá, divide, chega um pedacinho ali, a gente tem essa divisão. É verdade. Sem contar que lá no Peru eu pesquisei, depois vocês podem me dizer, lá no Peru eles têm uns eventos que eles chamam de xamanismo, que são os xamãs, que são eventos culturais que envolvem a religião indígena. Indígena. Dos Incas. Então eles misturam lá bênçãos, fazem casamentos. Muitos brasileiros saem daqui e vão para o Peru só para casar. É porque é um país cheio de misticismo, de mágica, de coisas lindas, sabe? Mas só indo lá para você sentir e entender. Então vamos aprender aí algumas expressões do Peru. Vamos olhar para o nosso slide. Conhecendo expressões de Peru. Bacana. É uma palavra utilizada para expressar algo bom, ótimo, muito incrível, muito bom. E também para concordar, tipo, ok. Quase o nosso bacana. Né? Pode até se aproximar. A gente pode até lembrar, isso é bacana. Então, isto é bacana. Pata. Significa amigo, não é? Alguém que você pode confiar a qualquer momento. Tu és mi pata. Olha aí. Não é a Ai, lá tu eres mi pata. Sim, não sou, eu sei. Tono. Que é utilizado para se referir a uma festa para dançar. Tainá já gostou, gente? Já, hoje ela passado. Hoje ela tá enferrujadinha, mas ela já dançou bastante. Depois eu conto isso para vocês. Rúbia. Que é utilizado para cerveja. Que é a loirinha. Que é a loirinha. Para os brasileiros. Chamam, né? E que é a ruiva. Isso mesmo. Rúbia, perdão. Que é a loira. Que pinha. Que falta de sorte, que má sorte. Que pala. Ou palta, perdão. Que palta. Que vergonha. Né? Quando você tá ali super envergonhado, principalmente quando os filhos fazem alguma coisa do tipo, a gente fica, meu Deus, passado estou. A gente quase não tem filho, né, gente? Porque a gente Não. só fala em filho. Ou quando você vê alguém fazendo alguma coisa que tá passando vergonha, que pata. Que parra. Que bom, que lindo, que olha belo. O oposto. Quase igual a palavra, mas olha só o oposto. Não seja sapo. Alguém que não deve se intrometer, ou seja, o famoso não seja intrometido, não meta seu bedelho. Não meta seu nariz onde não é chamado. Não seja sapo. E para finalizar, al toque. Que quer dizer agora mesmo, imediatamente. É o já. nosso ahorita. Isso mesmo. E né, temos a cara nossas referências bibliográficas, onde vocês encontram muito mais expressões peruanas também naquela nossa referenciazinha ali. Falou, galera! Certinho, meninos. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje. Como sempre dizemos por aqui, qualquer dúvida, envia pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tchau, tchau e Nos até a vemos próxima. daqui a pouquinho na nossa aula de revisão. Beijo, mis amores! Tchau, tchau.